Então, as relações fundamentais, elas são talvez a coisa mais importante que a gente deve estudar nesse momento. Por meio delas que a gente vai conseguir chegar nas equações dos modelos, depois a gente vai resolver, que é disciplina de cálculo numérico, a gente já sabe resolver, e vai implementar e vai utilizar. Bom, na aula passada a gente falou da equação de um balanço de massa. Focado ali mais ou menos no exercício que vocês fizeram do tanque, do esvaziamento de um tanque. Isso aí acontece, uma operação industrial normal. Dentro de bioindústrias, tanques são enchidos e esvaziados a todo momento. Vou pegar uma cervejaria, fermentadores são enchidos e esvaziados. Vocês acham que não? Isso aí pode ter sua relevância, pode ser muito, muito importante, dependendo do que você quer fazer, otimizar, controlar e tudo mais. Então, saindo do balanço de massa, vamos falar de um balanço um pouquinho mais complexo, mas que ainda é bem parecido com o balanço de massa, que é o balanço de espécie química. Então, a gente está falando de relações fundamentais. O que entra é igual, o acúmulo é o que entra, menos o que sai, mais ou menos o que é gerado. O que a gente falou na aula passada? Que a gente só tem que responder algumas perguntas. A gente tem que conseguir responder algumas perguntas. Então, quando eu falo de espécie química aqui, posso estar falando do substrato. O substrato é uma espécie química. O micro-organismo não é uma espécie química, mas é muito parecido à forma com que a gente faria o balanço. Então, poderia ser para um micro-organismo também. Então, eu poderia colocar aqui um micro-organismo. Então, o balanço não tem muito segredo, né? Acho que vocês já pegaram a ideia. O acúmulo ou a variação, acúmulo ou variação, tanto faz, né? O acúmulo da espécie química A ou do micro-organismo no sistema é igual à soma das massas dessa espécie ou do número de mols dessa espécie química ou da quantidade de micro-organismos que entra no sistema menos a soma das massas, mols ou quantidade de micro-organismo que sai do sistema, mais ou menos o que é gerado ou destruído dessa espécie química ou desse micro-organismo. A única diferença para o balanço anterior é que agora massa não pode ser destruída, mas espécie química pode ser destruída e pode ser criada, micro-organismo pode ser destruído e pode ser criado. Como que uma massa é uma espécie química destruída? A gente tem um ácido mais uma base. Coloca eles juntos, eles reagem, eles são destruídos. Ao passo que eles são destruídos, outras espécies químicas, água e algum sal, é criado, certo? Então a gente pode destruir e criar espécies químicas. A gente não pode destruir massa absoluta. Então, se a gente fizer um balanço de massa geral, mesmo com reação, a massa final tem que ser igual à massa inicial. Mas, se a gente está olhando espécies químicas, elas podem ser destruídas ou geradas. A mesma coisa vale para micro-organismo. Então, um micro-organismo ele pode consumir um substrato e ser gerado, ao passo que, com o tempo, ele acaba morrendo porque acabam as fontes de energia para a manutenção celular. Só que, se a gente fizer um balanço de massa global, a massa do sistema, mesmo com reprodução de micro-organismo, não pode mudar. Geralmente, processos fermentativos, né? Geralmente não. Os processos fermentativos envolvem liberação de massa gasosa, que a gente talvez não contaria se a gente pesasse só o meio líquido, mas se somar a massa gasosa que sai, a massa, o balanço de massa está valendo o balanço de massa da aula anterior. Não tem como mudar. Tudo bem? Agora, espécies químicas podem mudar, micro-organismos podem mudar e tudo mais. Inclusive, a gente pode controlar a fermentação fazendo um balanço de massa, sabendo quanto que saiu de gás. Quanto saiu de gás é proporcional a quanto foi consumido de substrato, quanto foi consumido de substrato é proporcional a quanto foi gerado de micro-organismo. Então, o que a gente tem que responder aqui, né, num balanço de espécie química ou de biomassa? A mesma coisa de sempre, a mesma coisa que a gente falou na aula passada. Então, qual que é o nosso sistema? Primeira coisa, qual que é o nosso sistema? A gente quer modelar um bioreator. Vamos falar de bioreator agora. Qual que é o nosso sistema? Nosso sistema é o bioreator. Como que é o bioreator, né? Ele é homogêneo, ele é heterogêneo? São os parâmetros concentrados ou distribuídos? Isso é muito importante porque aí a gente vai definir se a gente vai utilizar um balanço de massa, um balanço de espécie química macroscópico ou microscópico.
Por exemplo, a gente vai modelar, agora a gente pode voltar para a aula, para o que eu falei na aula anterior. Se eu pegar um reator perfeitamente agitado, um bioreator perfeitamente agitado, em boa parte dos casos eu posso modelar ele como algo macroscópico, porque as propriedades lá dentro são todas são todas homogêneas. As propriedades elas independem da posição espacial. Então, muito fácil. A gente pega uma equação global ali, faz coisa, acaba sendo até relativamente simples, que foi o que a gente já fez na primeira aula. Agora, se eu pegar um fermentador de cerveja, eu sempre vou voltar para cerveja, né? Vamos falar de vinho, então. Um fermentador em geral, ele não é agitado. Existem motivos para isso acontecer. Um fermentador ele não é agitado. Então, o que acontece? Você inocula o micro-organismo. Por um tempo, a gente até pode considerar que ele é razoavelmente homogêneo. Mas, a partir de um certo tempo, quando acaba o açúcar, a levedura ela tem uma proteína, uma garrinha na sua superfície da membrana celular, chamada de floculina, que fica entupido com açúcar. Quando acaba esse açúcar, uma gruda na outra, elas começam a formar flocos e elas tendem a decantar para o fundo do fermentador, mesmo que tenha bastante nutrientes ainda disponíveis. Opa, esquece meu risco errado ali. Então, ela tende a ir para o fundo e cria-se um perfil de concentração de levedura, onde embaixo a gente tem muita levedura e em cima a gente tem pouquinho. Então cria-se um perfil de levedura no interior do fermentador que a gente não poderia modelar de forma macroscópica, porque em cada microscópico aqui, em cada diferencial de volume que a gente pegar aqui dentro, a gente vai ter comportamentos totalmente distintos, a gente vai ter propriedades totalmente distintas, na verdade, né? Então, a concentração de açúcar, de levedura, o potencial de fazer reação aqui é um, enquanto lá no fundo do tanque é diferente, porque as propriedades são diferentes. Então, a gente tem que definir o que é o nosso sistema. Qual que é o sistema que a gente vai modelar? A gente vai modelar o reator como um todo ou a gente vai modelar um pedaço do bioreator? Isso até entra muito bem aqui, ó. Quando eu falei do reator tubular, será que a gente pode modelar o reator tubular como um reator como um todo? Mas na verdade as coisas aqui elas podem variar no tempo e no espaço, né? Então as propriedades elas podem mudar aqui dentro. Bom, são perguntas que a gente tem que responder até o fim dessa disciplina. As aulas dessa semana elas vão complicar, tá bom? Depois elas tendem a simplificar. Hoje vai ser bem mais teórico, porque a primeira semana foi, pá, vamos fazer direto esse modelo aqui só para trazer uma coisa mais aplicada, deixar a aula mais interessante, mas a gente não pode fugir dessas coisas teóricas que elas são bastante importantes. Então, o que é o nosso sistema? Mais uma vez, como que são as entradas e saídas do nosso sistema? Como que entra a substrato, micro-organismo, tudo mais lá dentro. Então, pode ser um reator que isso não aconteça, como o reator que a gente modelou na primeira aula, ele não tinha entrada nem saída. Pode ser um reator, um feedback, né, batelada alimentada, onde a gente fica colocando constantemente mais substrato, coloca oxigênio. O oxigênio ainda não é considerado batelada alimentada, né? Mas coloca mais substrato ao longo do tempo, ou alterna os substratos ao longo do tempo por algum motivo específico. Você pode maximizar a produção de alguma espécie química, alguma enzima, alguma biomolécula específica por meio dessas manipulações, né? Como que são as saídas do bioreator. E agora o que é diferente, né? Como que é a geração de massa ou de espécie química ou de micro-organismo dentro do reator. Isso aqui não tinha no balanço de massa. Então, no caso do bioreator que a gente fez, a gente utilizou que a geração de biomassa ela seguia a equação de Monod. A gente já vai falar bem mais aprofundado disso. E a gente falava que o consumo de substrato era proporcional à geração de biomassa. Mas da onde que a gente tirou isso? Da onde que vieram essas coisas, né? Então isso aqui é um balanço geral. Com esse balanço aqui, conseguindo responder essas perguntas, a gente consegue
modelar um reator batelada, consegue modelar um batelada alimentada, consegue modelar um CSTR. Um CSTR seria um reator mais ou menos igual uma lagoa de tratamento. Não é exatamente, mas só para vocês terem um básico, né? Fica entrando efluente ao mesmo tempo que sai o efluente tratado. Então, é um reator contínuo, né? Então, não é igual. A diferença, né, do CSTR é que o S é de stirred, de agitado. Então, uma lagoa bem agitada seria um CSTR, que seria a diferença daquele tubular lá, né? E para a gente finalizar essa parte, antes de entrar no foco dessa semana, a gente só falou de relações fundamentais relacionadas a balanço de massa ou de espécie química. Mas, na verdade, a gente tem muitas relações fundamentais. A gente pode fazer essa equação de balanço para muita coisa, até para dinheiro, né? Vocês viram. Mas dentro de engenharia de transformações, engenharia de processos bioquímicos, químicos, microbiológicos, eu elenquei aqui o que provavelmente são as relações fundamentais mais importantes e a gente estuda todas elas dentro do curso de alguma forma. Então a gente está falando aqui basicamente de massa, né? Que a gente estuda em termodinâmica ou em reatores, que eu não coloquei aqui. Em reatores, basicamente, o que a gente estuda é balanço de massa e espécie química. Basicamente, a matéria de reatores é balanços de massa e de espécie química. Em termodinâmica, vocês estudam balanços de energia. Vocês não chegaram lá na primeira lei da termodinâmica, na segunda lei da termodinâmica? Então, as duas envolvem balanço de energia e balanço de entropia. Então, para que a gente iria usar um balanço de energia dentro de um sistema? Se a gente vai fazer uma modelagem, a gente vai utilizar um balanço de energia. Bom, uma fermentação é uma reação exotérmica, ela libera calor. E como que o sistema se comporta com essa liberação de calor? O que acontece? Eleva a temperatura do sistema? Bom, obviamente eleva a temperatura do sistema. Mas quanto que eleva a temperatura do sistema? E se aumentar a temperatura do sistema, o que vai acontecer com o resto? As taxas reacionais, as taxas de reação química, elas aumentam muito, muito com o aumento da temperatura. Aumentam exponencialmente. Então, para sistemas não isotérmicos, balanço de energia é bastante importante. Para fermentação é muito importante. E a primeira vez que eu tive noção disso, eu sempre fico dando essas saídas da aula, né? A primeira vez que eu tive uma noção muito grande de como a fermentação, a energia da fermentação é realmente relevante, uma vez eu estava fazendo uma cerveja, mais uma vez, era inverno, estava muito frio, eu coloquei o fermentador, na época nem era um fermentador bonitinho igual esse aqui, né? Era um balde dentro da geladeira, coloquei e esqueci de ligar o controlador de temperatura. Então ele ficou só o mosto ali a 18 graus, entrando dentro da geladeira no inverno, fui para casa. E aí pensei, putz, tá de boa, né? Tá inverno, então amanhã eu chego lá e ligo o controlador, ele vai controlar a temperatura. Cheguei lá, liguei o controlador, nem abri a geladeira nem nada. Falei, putz, estragou o controlador. Tava 45 graus dentro da geladeira. Tudo energia gerada pela fermentação. Bom, eu consigo controlar a temperatura da geladeira porque eu tenho um controlador de temperatura. Mas existem reações que você não vai utilizar um controlador de temperatura. Por exemplo, a geração de etanol é a mesma reação, o mesmo processo microbiológico, muito similar. Dentro de uma usina, você não usa controle o reator não é encamisado, não tem controle de temperatura. Então, quanto que isso vai implicar na geração de biomassa? É importante? Às vezes é importante isso acontecer. Então, a gente tem que entender as equações que envolvem os balanços de energia. Como que a energia entra, como que a energia sai, como que a energia é gerada, certo? Entropia, acho que até um pouco menos para nós, mas se uma reação ela pode ou não pode acontecer, né? E depois, não só se uma reação pode ou não pode, mas qual que é a direção do que vai acontecer o sistema, né? Em qual direção ele pode acontecer. E depois a gente tem as equações de fenômeno de transporte, que a gente também, algumas a gente não usa tanto, né?
mas que podem ser bastante relevantes para engenharias de processo em geral, engenharias de transformação em geral. A gente nunca sabe com o que a gente vai trabalhar, né? Então, lá de mecânica dos fluidos, balanço de momento, de transferência de calor, balanço de calor, né? E lá também de fenômeno de transporte de massa. Isso aqui é uma quantidade infinita de equações, uma quantidade muito grande de equações. Então, no material de vocês dessa semana vai estar incluso o capítulo 2 do livro Process Modeling and Simulation for Chemical Engineers, do John Willey e Sons, onde no capítulo 2 tem, principalmente para referências futuras, né, caso vocês precisem um dia, detalhado todas essas equações aqui: balanço de energia, balanço de massa, balanço de momento, balanço de entropia, balanço de calor, até alguns outros que a gente dificilmente usaria aqui dentro do nosso curso. E além do mais, né, equações em todas as coordenadas, desde coordenadas cartesianas até polares e esféricas. Espero que algumas delas a gente não tenha que usar muito, por exemplo, a equação do momento, né? Se vocês lembrarem lá de fenômenos de transporte, a equação de momento, a equação de Navier-Stokes, uma equação que ela praticamente nem tem resolução, mas a gente consegue resolver ela por meio de cálculos numéricos, uma equação bem, bem grande. Então, pessoal, agora sim, vamos passar para a aplicação de tudo isso que a gente está falando e focar essas equações de balanço, principalmente agora balanço de massa, balanço de espécie química, na verdade, né? Para o nosso caso aqui, para fazer um bioreator. Então, vou fazer isso num próximo vídeo.